sobre reencarnação. É um assunto que muita gente fala, muita gente escreveu, muita gente lê, mas eu tenho uma particularidade a respeito do assunto que eu vejo com uma certa intimidade, eu vejo com uma certa liberdade. Primeiro, o que é a reencarnação? As pessoas que são espiritualistas, que acreditam que existe vida além da matéria, nem sempre acreditam na reencarnação. E vem a reencarnação como uma teoria, uma proposta teórica não necessariamente comprovada. Então continua com status de teoria. Não tem como a gente provar isso efetivamente, mas nós temos muitos indícios que alguns podem considerar que são evidências de que existe a reencarnação. Acontece que no fundo, todo evento que você não pode provar coletivamente por uma percepção fora de você mesmo, é uma coisa subjetiva. E a crença na reencarnação se baseia em subjetividade. Reencarnação, para quem não sabe o que é você acreditar que a essência vital, depois da morte da pessoa, continua não apenas existindo, que é o que toda teoria espiritualista, proposta espiritualista, crença espiritualista defende, mas que essa essência vital volta a nascer num corpo físico, num outro momento, num outro local, sendo uma nova pessoa. A mesma alma, o mesmo espírito, a mesma essência, né, volta a existir como uma nova pessoa, e nós temos uma condição na nossa realidade. Os bebês nascem com os cérebros em branco. Tem tendências, sim, determinados pela genética, mas quem acredita na reencarnação tem a convicção também de que há informações, há tendências e comportamentos de vidas anteriores, existências pregressas, que interferem e influenciam no funcionamento da vida da pessoa na vida corrente. Então, se você abordar a reencarnação, todos nós, todas as pessoas já tiveram vidas anteriores e terão vidas posteriores. Então, a reencarnação é uma proposta muito antiga para explicar como funciona a vida. Se a gente for bem no passado, pesquisar a história no seu começo, nós vamos ver a tendência de muitos povos acreditarem que a essência vital das pessoas tem sim uma existência além da matéria, e em alguns casos que existe o retorno. As religiões que se formaram em torno dessas diferentes ideologias, a que volta e a que não volta, algumas persistem até hoje. Então, ambas as propostas são mais ou menos da mesma época. A noção da natureza registrada pelo homem no seu desenvolvimento intelectual, no seu processo evolutivo, de que as coisas são cíclicas, de que depois de um certo período de tempo, estações do ano voltam, as plantas voltam do mesmo jeito, os animais voltam a se comportar da mesma maneira, os rios sobem e descem, o mar vem e vai, deram também o fundamento da ideia de que os mortos também voltam. O ir e vir vem do observar a natureza. Então, aí é uma explicação para a teoria da reencarnação. Não estou nem falando sobre a evidenciação de nada disso, estou falando sobre a proposta. Então a teoria é antiga e, curiosamente, o nosso país, o Brasil, ele é um país que é cristão, é um país de tendência, de predominância de religiões de base cristã, seja catolicismo, seja protestantismo, seja mesmo a base da Umbanda e de outras religiões que se misturaram a uma espécie de cristianismo afroadaptado aqui no Brasil, que é uma riqueza cultural muito grande, muito bonita de se ver. Nós temos essa perspectiva da predominância da não reencarnação na máxima religiosa do catolicismo e do protestantismo. Mas mesmo assim, os brasileiros tendem a buscar a associação do cristianismo com a espiritualidade num método que acredita na reencarnação. Então nós temos mesmo católicos que acreditam em reencarnação
E eu já ouvi falar de alguns protestantes que são rebeldes o bastante para acreditar em reencarnação. Isso é uma coisa muito interessante. Mais curioso ainda é que todo o cristianismo vem do trabalho de Jesus, que era um rabino judeu, cuja religião era reencarnacionista. E a gente encontra traços nos próprios evangelhos falando sobre isso. Então a coisa é antiga. A reencarnação funciona, ela tem uma mecânica própria. Ela funciona de um jeito que as pessoas não estão acostumadas a pensar. Dentro da espiritualidade religiosa, das pessoas que seguem uma linha de espiritualidade reencarnacionista baseada no espiritismo kardecista, baseada no umbandismo, muitas vezes tem uma tendência a associar preceitos do catolicismo no fundamento do funcionamento dos eventos espirituais, mesmo tendo um outro ponto de vista, mesmo tendo muitas vezes informação de espíritos. Acontece que você só ouve aquilo que os seus preconceitos, os seus moldes internos, os chamados paradigmas permitem que você ouça, o que consegue passar pelos seus filtros pessoais. Há uma tendência muito grande de tentar associar valores. Então a mecânica da reencarnação fica meio mal explicada. Eu tenho lembranças do meu período entre vidas e tenho lembranças das minhas experiências fora do corpo que mostram a reencarnação de uma maneira um pouco diferente do que eu li nos livros, o que me levou muito tempo a não compreender por que eu me lembrava de tudo tão diferente, quanto poderia estar sonhando nas minhas lembranças. Por fim, eu consegui ter provas suficientes da clareza da mecânica. A mecânica da reencarnação, ela é baseada no funcionamento da natureza no universo. Nós não temos, como querem crer as religiões, um sistema completamente gerido por seres muito sábios que simplesmente determinam numa tabela quem reencarna onde, fazendo o quê. A pessoa fez isso numa vida, vai fazer aquilo na outra, sabe? Matou passarinho a pedrada numa vida, então aqui ela vai ter que sofrer um pouco e cuidar de passarinho na outra. Não é assim, não funciona desse jeito. No meu entender, a reencarnação é mecânica. Cada pessoa tem na sua vida uma tendência a preencher seus vazios de sabedoria. E esses vazios de sabedoria são os fenômenos que nos guiam ao longo da vida para ter certas experiências. Antes mesmo de nascer, nós, como essências espirituais, temos esses vazios de sabedoria. Nós somos atraídos para o contexto que tem maior probabilidade de preencher esses vazios de sabedoria. Então, nós vamos reencarnar num momento na história, nós vamos reencarnar num local geográfico, num contexto social, num grupo de pessoas, num núcleo familiar, que vai oferecer oportunidades de termos as experiências que preencham nossos maiores vazios. Isso não quer dizer que isso funcione bem sempre, mas isso já é um assunto para a gente um pouco mais fundo, numa relação com a reencarnação, que é um assunto sobre karma, sobre a outra parte da mecânica da reencarnação. Ainda sobre funcionamento de reencarnação, eu acredito num modelo funcional que toma por base justamente essas probabilidades de experiência. Nós vivemos basicamente por causa das nossas relações interpessoais. Aparentemente, o que mais nos atrai para reencarnar num contexto são as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, são as tendências que nós temos a atrair certos tipos de pessoas. Nós podemos ver isso sem falar de reencarnação. Quantas pessoas estabelecem sempre os mesmos tipos de parcerias, de companhias, de relações? Quantas pessoas vocês já ouviram falar que se separaram e depois voltaram a se casar e daqui a pouco estão dizendo que a pessoa está reclamando da mesma coisa, está dizendo que fazendo a mesma coisa do outro ou da outra, de quem se separou? Será que o mundo é cheio de pessoas repetidas? Ou
quem está procurando continua procurando um modelo. Então eu acredito que a pessoa procura um arquétipo, ou seja, um molde de comportamentos que a desafie a certas posturas, a certas escolhas. Então, não é só com o parceiro, parceira, não é só com os amigos. A gente faz isso com todas as pessoas ao longo da nossa vida. Nós prestamos mais atenção, damos mais valor para certas posturas, para certos arquétipos que estão ao nosso redor. E isso também determina onde nós vamos parar quando reencarnamos. Por consequência, há uma relação entre as pessoas de atração, sim, mas não por quem elas são especificamente, mas pelo que elas representam. E isso desafia um conceito. O conceito de que as pessoas são atraídas pelas essências de outras, que as pessoas ficam se encontrando encarnação após encarnação, sempre que reencarnam. Não vejo dessa forma. Não é isso que eu tenho visto. Nós somos atraídos por modelos, nós somos atraídos por papéis que nos faltam. Se duas pessoas se encontram, vivem um tempo juntas e aprendem uma com a outra, chega um ponto que fica improdutivo, elas param de aprender. Então não acredito que elas fiquem se atraindo pessoalmente, espírito A e espírito B. Acredito que o espírito A atrai um arquétipo B, que pode ser preenchido ora pelo espírito C, pelo espírito D, pelo espírito E. É por quem preenche aquele arquétipo, seja na mesma vida, seja na vida seguinte. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente encontra um desafio. Porque as pessoas que falam de reencarnação falam, olha, fulano foi meu pai na outra vida, agora é meu filho. Meu marido na outra vida foi meu algoz. A minha esposa na outra vida foi minha mãe. Ou então foi a pessoa que me traiu, a pessoa que me ajudou. Eu realmente não vejo isso acontecer. Quando você treina a sua sensibilidade, consegue perceber as pessoas, e fala, olha, mas fulano que você conheceu, agora é ciclano, você olha, a aura é outra pessoa. Você percebe, olha, é outra pessoa. Ela está preenchendo um papel parecido na sua vida, mas é outra pessoa. Quem ouve isso não está feliz, não fica feliz de ouvir. Então isso não é uma proposta de funcionamento, no caso de quem ouve, uma teoria bem aceita. Porque ela tira o conforto do reconhecimento do mesmo. Essa quebra de conforto é desafiadora. As pessoas preferem o que é reconhecível, preferem ter a segurança de dizer, é a mesma pessoa. Não estou dizendo que é impossível as pessoas se encontrarem, estou dizendo que pela mecânica do universo, pelo aproveitamento de energia que a gente vê na natureza, de fazer o caminho da maior eficiência e não o caminho do melhor conforto, é pouco provável que as pessoas fiquem se encontrando. É mais provável que se encontre pessoas novas, que ofereçam novas maneiras de te proporcionar os desafios aos quais você precisa se submeter. Uma pergunta muito boa. Como é que uma pessoa consegue sair da repetição da reencarnação? Sem querer abusar da filosofia, mas tem um pensamento de um filósofo que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Nietzsche, e ele fala que o peso do mundo é o retorno do igual, e que a gente tem que lutar no ciclo do eterno retorno e da repetição pelo retorno do diferente. Que se há ciclo na natureza, a gente deveria lutar para pelo menos mudar o nível numa espiral e não ficar num elo, não ficar num anel fechado repetindo exatamente o mesmo. Então você tem o retorno do diferente, não é exatamente a mesma coisa. Acredito que você repetindo o mesmo, você demora muito para aprender alguma coisa. Você repete o diferente, você presta atenção na vida, dependendo de como você realmente leva as escolhas que você faz a sério, você vai se tornando mais sábio. E no meu entendimento, até onde eu consigo compreender a mecânica do que eu percebo, porque
Eu sou limitado naquilo que eu entendo, daquilo que eu percebo. E o que eu percebo não é tudo que ocorre à minha volta, é só uma parcela. Mas meu entendimento nessa proporção é o de que nós vamos ficando mais sábios. Então a maneira com que nós precisamos nos manifestar também vai mudando. Então é uma dinâmica de transformação constante. Nós vamos preenchendo os nossos vazios de sabedoria conforme nós experimentamos os momentos das nossas vidas, fazemos escolhas, e quando temos compreensão naquilo que nós escolhemos, isso nos torna gradativamente mais sábios, mais completos no que nos era vazio. E isso muda a maneira com que nós precisamos experimentar, ou seja, nós passamos a precisar de outros arquétipos para nos preencher, coisas diferentes à nossa volta, outros espelhos que nos reflitam de formas novas, de maneiras diferentes. E se eu entendi essa mecânica direito, é isso que nos tira de um momento de repetição de experiência e faz com que nós mudemos o jeito de reencarnar. Talvez nós paremos de reencarnar na Terra e continuemos reencarnando num outro lugar em que o ciclo vital é diferente, que o tipo de matéria é diferente, que a realidade espaço-temporal é diferente. Mas é uma outra etapa de aprendizagem. Então acho que a aprendizagem, se eu entendi a natureza, parece que não acaba. Não sei se existe um pronto, um perfeito para chegar. Eu não creio nisso. Creio que nós nos tornemos mais sábios. Nós vamos preenchendo os vazios. Só que quando nós descobrimos algo novo, nós descobrimos um pedaço de nós que se preencheu. Parece que isso revela um horizonte mais distante de nós mesmos e que tem muito mais vazio para preencher agora. Só que é um vazio que tem um alicerce, que tem uma base, um ponto de observação diferente, que é uma sabedoria anterior um pouco maior. É um bom tópico, então, para a gente considerar na reencarnação. É algo que eu comentei em outros momentos de conversa, que a reencarnação nos atrai para um momento histórico e para um local geográfico. É onde nos oferece, é um local que nos ofereça o contexto para preencher nossos vazios. Quando falamos em reencarnação, as pessoas tendem a pensar sempre que a próxima vida é simplesmente em algum momento no futuro, num local que ofereça oportunidades. E se algo ficou muito mal resolvido nas suas escolhas, se você ficou realmente com problemas para resolver em algo que só existe naquele período histórico que você acabou de viver, que na história houve uma anomalia, uma raridade, uma coisa que não tende a se repetir com facilidade, e aquilo gerou um vazio muito grande no seu ser. Você tem uma grande necessidade de entender e de depois talvez de compreender o que está acontecendo com você naquela exposição. Nada impede a natureza, nada impede você como ser de se ver atraído para o mesmo período histórico, sendo uma outra pessoa, num contexto um pouco diferente, numa sociedade talvez parecida, e você reencarnar de novo na mesma faixa de tempo. A gente chama isso de reencarnação recursiva no tempo. É um recurso temporal. Eu não sei quanto isso é comum, mas eu sei que isso é difícil de pensar e conceber. Uma pessoa que nasceu em 1930 e morreu em 2010, ela pode reencarnar em 1942, do começo para o meio da Segunda Guerra, e está viva até hoje. Mas como assim? O mesmo espírito em dois corpos diferentes, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, pensando em tempo linear. Mas para aquela essência, para aquela consciência, para aquele ser, ele tem toda a vivência na sua linha temporal pessoal. Então eu acredito sim que cada ser tem a sua construção temporal pessoal e que nós sincronizamos, de certa maneira, o nosso calendário com o calendário da Terra quando nós reencarnamos e vivemos um tempo compartilhado enquanto experimentamos uma encarnação.
mas nada nos obriga a ficar amarrados nesse tempo da Terra. É só pensar em quão rápido nós conseguimos pensar. Nós conseguimos pensar em uma velocidade muito maior do que nós conseguimos nos mover. Se nós, como espíritos, somos mais parecidos com a forma como pensamos do que como a matéria funciona, do que como as sinapses dos nossos cérebros funcionam, nada impede que nós também tenhamos uma cadência de tempo diferente quando somos espíritos e que tenhamos liberdade temporal, talvez não com liberdade de escolha tão grande, mas liberdade temporal, como nós temos no plano físico liberdade de deslocamento espacial. É muito fácil para nós nos deslocarmos nas duas dimensões espaciais na superfície da Terra. Na terceira dimensão espacial, que é a altura, para a gente é mais difícil de ter deslocamento. Nós dependemos de suportes, aparatos. Por quê? Porque nós estamos submetidos à gravidade. Talvez o tempo funcione de uma maneira muito parecida. E nós, como espíritos, tenhamos facilidade de nos deslocar no tempo linear, mas quando necessário nós podemos ser atraídos, dada a energia de necessidade suficiente, vamos dizer assim, intenção suficiente, que pode ser convertida num tipo de energia espiritual, vista aí entre aspas, né? Isso nos faz experimentar o mesmo intervalo de tempo de novo. Podemos ser atraídos para um trecho no tempo. Isso pode ser uma exceção, ou isso pode ser a regra que nós não percebemos por causa dos nossos preconceitos. Não sei.